Olá, nós aqui de novo com o podcast Conexão com Marta Sibien. E hoje nós vamos falar com um assunto maravilhoso, hipnose. Eu sei que você tem medo. Você pergunta assim, eu volto? Eu não volto depois de uma hipnose? Pois é, sobre isso nós vamos falar. Vem comigo. E tem aqui comigo ele, Rodrigo. Você pensa que ele saiu? Eu convidei ele um dia. Ele nem embora vai, gente. Tanto que ele gosta daqui, mas daqui é bom demais. Durmo aqui. E hoje conosco a doutora Simone Calmon Rangel. Ela é cirurgiã geral, médica, cirurgiã geral, proctologista. A gente trabalha com a saúde mental. Ela trabalha no SEMAS Mais Saúde e lá ela trabalha com hipnose. Eu sei que você está curioso para saber sobre isso e ela vai falar tudo para nós aqui agora. Não é, doutora? Vamos lá? Então, vamos saber um pouco mais da hipnose, que as pessoas têm muito medo. Quando a gente fala de hipnose, né, até o Rodrigo estava falando para mim, eu tenho medo de não voltar. Será que volta mesmo? Será que hipnotiza mesmo? Como é que é isso? Eu acho que é bom falar um pouquinho o que é a hipnose, não é? Sim. Vamos lá. Então, a hipnose, ela é uma ferramenta que a gente usa, né? Só para distinguir, muitas vezes me perguntam o que é hipnoterapia e misturam hipnose com hipnoterapia. A hipnose, ela é uma ferramenta que a gente usa para acessar o inconsciente, assim como outras ferramentas que a gente pode usar, como a respiração, a própria psicanálise, o uso de alguns medicamentos. Hoje em dia, né, a gente está usando muito terapeuticamente o MDMA, a psilocibina, formas que a gente acessa. Como é que é? MDMA. Eu vejo falar, parece que é sobre traumas, né? Sim, é muito legal, uma ferramenta e tanta, né? Sim, é uma terapêutica que está começando, né, retornando, na verdade, e com resultados muito promissores, principalmente com ansiedade, depressão, estresse pós-traumático. Então, a hipnose, ela é uma ferramenta para acessar o inconsciente. Uma das, né? E a hipnoterapia é quando a gente usa a hipnose num contexto terapêutico. Normalmente chega no seu consultório alguém assim, pedindo assim, eu quero fazer hipnose, eu quero que a senhora faça hipnose em mim. Sim. Tem isso? Tem. Tem aqueles destemidos que não tem medo da hipnose? Tem, mas no consultório, né, lá no SEMAS e no consultório, o que eu faço é terapia. Então, fazer hipnose para quê? Né? É a finalidade daquilo. O que a gente vai usar? Para que eu vou induzir um transe? Para que a pessoa vai entrar nesse estado hipnótico? Qual é a finalidade? O que ela está buscando? E isso a gente faz uma consulta prévia, né? Uma anamnese, uma avaliação prévia. E, a partir dali, o que ela está buscando, né? Onde que a gente vai levá-la com aquela hipnose? Não é como o palco, né? Como a gente vê as hipnoses de palco. Aquilo ali é uma apresentação sem finalidade terapêutica nenhuma. Tal hipnose de show, não é isso que a gente chama? A hipnose de palco, né? Aquilo ali é um entretenimento, mas quando o paciente busca a hipnose no consultório para fazer terapia, no meu caso, né, que eu faço terapia, a gente pode usar hipnose para controle de dor, pode usar hipnose com diversas finalidades. Mas na hipnoterapia, a gente usa com uma finalidade terapêutica. Então, a pessoa chega, eu quero ser hipnotizada, mas a gente precisa de levantar a finalidade que ela quer. Inclusive, eu tinha perguntado sobre isso até antes de começar o podcast. Uma pergunta assim que a gente se faz, né? A gente vê, às vezes, programa de televisão. Eu já vi, né, e é difícil, sinceramente, doutora, acreditar como é feito. Então, logo, cai na descrença, porque você entra no palco. Então, assim, hipnose, para quem não conhece, como eu não conheço, eu imagino, assim, uma coisa, você entra num transe, uma coisa, você tem que estar, sei lá, sozinho, numa sala fechada, não sei como é que é. Aí você está no palco, câmeras em cima de você, te focando de todos os ângulos, pessoas ali na plateia, sabe? E todo aquele cenário, o Brasil todo te assistindo, ou até no exterior. Aí, de repente, a pessoa chega e fala assim, tá vendo? Aqui, você tá dormindo, assim, você desmaia. Não é possível. Então, assim, fica uma coisa meio farsante, né? Parece, não né? quero ser leviano em falar que mas eu confesso que eu não consigo acreditar nessa hipnose.
Mas a Só que a doutora- hipnose, pelo que um pouco que eu vi, né, que eu procurei saber, claro, né, é uma coisa realmente séria, funciona, é eficaz e tem ajudado muitas pessoas. Então, gostaríamos de saber, acredito que quem está nos Tá em assistindo casa. também, né, o que é a hipnose realmente, Mas- de fato, o conceito de Você hipnose. sabe que ela atua com a hipnose ericksoniana? Ela vai dizer o que é a hipnose Ela tem que ericksoniana. dizer que eu não Então, sei. o conceito, de acordo com a Sociedade Americana de Psicologia, a hipnose é uma atenção concentrada, onde a sua percepção periférica está bastante diminuída e um estado onde a sugestionabilidade está aumentada. E o que é isso, assim, na nossa prática, né? Depende da finalidade, novamente, né? Na finalidade terapêutica, que é o que eu trabalho, a gente usa isso, depende do que a pessoa trouxe, né? Para Sim. trabalhar, a hipnoterapia é uma das formas de psicoterapia. Depende qual foi. É uma ferramenta. Uma ferramenta. Para um objetivo específico. No meu caso, terapêutico, né? Sim. No caso que eu trabalho, terapêutico. Essa hipnose de palco, aí para esclarecer a você e as outras pessoas que têm essa mesma dúvida, quando a gente vê aquela situação de palco ocorrendo, a pessoa, ela já foi hipnotizada antes. Existe uma conversa que chama pre-talk, é uma conversa prévia com a pessoa, onde lá nessa conversa ela é induzida em transes profundos. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre, se tiver tempo, Sim, sobre claro. a história da hipnose. A gente vai entender o que é a hipnose ericksoniana e o que é a hipnose clássica, que é essa hipnose usada também no palco. A hipnose clássica também pode ser usada com finalidade terapêutica, mas essa do palco é a hipnose clássica. Então, essa pessoa, o hipnotizador, né, de palco, ele observa na população geral, cerca de 20% da população é facilmente hipnotizável, tem alta suscetibilidade Uau. terapêutica. 20% da população é difícil de ser hipnotizada e 60% ali é medianamente Então não é qualquer um hipnotizável. que Não, pode ser hipnotizado. naquele transe Naquele- profundo, Ah, não, tá. não é qualquer um. Entendi. Neste nível. Naquele nível, ainda um mais... público específico. Exatamente, de frente às câmeras, Sim. não é todo mundo. E o hipnotizador, ele tem a habilidade para reconhecer quem é, e ele testa, às vezes ele faz alguns testes Só também. só de olhar determinadas pessoas, o hipnotizador, ele é tão preparado, né? Uhum. Ele é tão Identifica. preparado, ele identifica, Rodrigo, quem, sabe? É assim, mais suscetível. Ele é mais suscetível, não tem aquele PIN. Eu esqueci sobre o final do nome dele, é um japonês, Eu sei, italiano. um youtuber, né? Gente, ele é incrível. É. Ele olha para cada um assim, aí ele sabe quem é que tem possibilidade de entrar em Mais transe, suscetível. mais Mas não é. suscetível. Então assim, E não ele é que ele é um charlatão. Não. Ele começou a fazer algo, ele preparou para aquele momento. A pessoa está hipnotizada. a Quando pessoa já você estava olha ela no hipnotizada, palco, só que que ele a- faz só Aham. aquele sinal foi um sinal combinado com ela previamente, com a pessoa, quando ele estava induzindo ela num transe profundo, e aquele sinal ele só reaciona o que ele induziu lá. Então, assim, ele trabalhou naquela pessoa, na mente Antes. daquela pessoa, e combinou para que naquele momento, quando ele fizesse aquele estalo, o comando ela, que ele sei lá, fosse, dormisse ou fizesse o que ele ele mandasse. retornar para aquele transe profundo. Só que ela já estava em Já transe, estava então. em transe. Lindo, Ah, lindo. então não é que a pessoa também que foi Não tem ninguém hipnotizada... mentindo ali. Exato, Não. a pessoa tá... Você tá de Bacana, frente né? à TV, né? Então, o cara tem que dar um show e você faz parte do show, Você querido. sabia Desmaia, disso? caia, late, faz... Não, Que então... esclarecedor Não, isso, não né? é. Ah, Não Muito é. esclarecedor isso. Só para a gente ter uma noção de... A hipnose ela é muito antiga, não com esse nome, né? Mas o fenômeno hipnótico, ele é muito antigo desde, sei lá, de quando a gente vive na civilização, né? Sim. Quando a gente vive como sociedade. Tem registro escrito de transes, né? Que a gente chamaria hoje de um transe hipnótico, escrito, datado de 1550 a.C., um papiro egípcio que chama Uou. Papiro de Ebers. E depois também, na Grécia Antiga, século IV, V antes de Cristo, também tinha os templos do sono, onde eram aplicadas técnicas, induziam as pessoas, o sacerdote induzia um transe com um disco, com frases, com falas, com danças, com o que fosse lá o método indutivo dele, e sugestionava a cura. E tinham excelentes resultados nessa época. Bacana. Até porque não existia anestesia, né? Como é que as Não é. pessoas né, faziam? E pra- tem relatos
trata de... Os dentes, uma cirurgia. Eu acredito que era usado esse método, não? Nessa época, Para suportar. provavelmente sim. Nesse papiro, inclusive, tem descrito, né? Esse papiro de Ebers que eu falo, de 1550 a.C. Mas mais para frente, né? Bem mais para frente, em 1850, voltando ao charlatanismo, em cerca de 1770, Mesmer, né? Acho que um médico bem famoso, austríaco, que trabalhava bastante ele acreditava no magnetismo animal, que a gente está imerso num fluido, e um desequilíbrio desse fluido causaria as patologias. E através de uns ímãs que ele utilizava, ele conseguia reequilibrar a sua energia magnética e a partir dali a pessoa voltava à saúde. Essa era a crença dele. E ele tinha muito cliente, muito cliente. Pessoas, inclusive, da nobreza, inclusive da realeza. E num determinado ponto da vida, Mesmer se mudou para Paris. E ele também tinha uma clientela gigantesca. E começou a incomodar a comunidade científica, aquelas curas mágicas, né? Aquelas curas que ele obtinha que ninguém obtinha. E o rei, o Luís XVI, ele convocou uma comissão científica só com fera, uma multiprofissional. Nele estava o Lavoisier, né? Sabe, nada se perde, tudo se transforma. O Lavoisier, o Benjamin Franklin, um médico Guillotin, entre outros, só feras da época. E eles foram analisar ali o que o Mesmer fazia. Se debruçaram sobre o que Mesmer fazia. E eles achar um ponto fraco, um erro, um charlatanismo. E a conclusão dessa comissão foi que não existe o magnetismo animal. O que existe ali é a imaginação das pessoas. A imaginação é tudo. Foi a conclusão dessa comissão. Menos charlatanismo. Pois é, na época ficou parecendo. Né? Eles viram, né, hoje, né, anacronicamente, a gente olhando as coisas, né, totalmente fora lá do tempo deles, quando a gente olha isso hoje, eles viram tudo. E hoje a gente sabe que o que funciona na hipnose é a sugestão. A sugestão de cura, o efeito placebo gigante que existe. Né? A gente sabe, 40%, 50% do efeito. As pessoas querem ser curadas, as pessoas querem ver algo acontecer, só precisa de um gatilho. Precisa de um estímulo adequado, né, ali para... Existem pessoas mais suscetíveis? A hipnose? Sim, a gente vai separar daqui a pouco. O que é a hipnose ericksoniana e o que é a hipnose que a gente chama de clássica. Sim. E a gente vai perceber isso ali na história que eu estava respondendo ali em relação à anestesia. Sim. Mesmer ensinou a muitas pessoas. Dentre elas, um hipnoterapeuta, um hipnólogo de palco que chamava La Fontaine. E um cirurgião, vendo, depois dessa comissão, Mesmer meio que passou a se isolar. E aquele procedimento dele foi meio que caindo um pouco em desuso. E um cirurgião, chama James Braid, acho que em 1840, 1850, viu o La Fontaine fazendo uma apresentação de palco. E ele olhou aquilo ali, tem alguma coisa a mais, não é charlatanismo, essas pessoas não estão inventando isso de fato está acontecendo. E ele começou a observar o que ele fazia e começou a testar em casa, com a mulher dele, com os filhos dele. E via que eles entravam naquele estado. E ele próprio entrava naquele estado. Ele usava vela. Por observação. Ele foi lá ver o que ele fazia e imitou e foi fazer em casa. E viu que aquele estado era real. Era real. Doutora, uma pergunta. Dá para pensar, porque tem charlatão. Isso em todas as profissões, em todos os lugares, todos, né? Como que a pessoa, o leigo, como eu, ou quase, não mais, porque agora eu estou aprendendo um pouco sobre a hipnose, mas como que a pessoa que não é especialista no assunto consegue perceber quando é um charlatão que diz que vai te tratar e arranca o seu dinheiro, isso tem, e quando é realmente um profissional que acaba caindo em descrédito? Sim. Algo que se realmente há eficácia, há um relato histórico por trás. Há bastante estudo científico. Exato, também. Então, assim, como é que consegue-se? Tem como perceber ou só um especialista percebe? Eu acho que tem algumas, sabe? Eu não sei, o jeito eu que acho que o melhor jeito de escolher um profissional, né, seja um engenheiro, um advogado, um médico, um hipnoterapeuta, é você ver
as credenciais dele, né? Onde que ele estudou, o que ele fez, como que ele... Etc. Tem gente que faz um de onde cursinho que de ele... final de semana e acha que é Exatamente. hipnoterapeuta. Até porque ela não pode falar, é só você olhar dessa forma. Pronto, o charlatão não vai fazer daquela forma. Ele vai adotar uma outra. Não, então, claro, mas... né, quem usa do charlatanismo usa para enganar, inclusive, para escolherem ele. Então é difícil você ter uma dica específica de como não entrar nesse caminho. Mas é do mesmo jeito que você escolhe um engenheiro para sua casa, você vai construir uma casa, você não vai escolher qualquer referência. Exatamente, você vai buscar por referência. Você vai buscar... Agora, é isso que eu digo, assim, está no currículo, está nos comentários das redes sociais, como entender que essa pessoa não é um charlatão, é através de quê? Do currículo? Ou do que ela do faz? que ela faz, das indicações, de casos que ela teve, de pacientes que você conhece. Como que você soube dessa pessoa? Sim. Pelo YouTube? Você pesquisa pela internet, perigoso. você acha hoje em dia, coisa, as pessoas né? estão tão carentes, tão necessitadas de tantas coisas na vida, né, que elas... eu queria ser hipnotizado, eu queria regredir, né? Então, assim, elas procuram e se você falar que faz fila. Né? Mas não sabe nem às vezes o que é, na verdade, que é uma coisa nova. Uma pergunta me surgiu, doutor, surgiu então no Antigo Egito? Pois é, o relato mais antigo o registro então, mais antigo, sim, mas isso é muito mais antigo, desde que a humanidade é a humanidade. Sim, então, vamos supor assim, pelo registro, né, oficialmente falando... Oficialmente. No Antigo Egito. E sabemos que o Antigo Egito é o berço da civilização, da cultura, etc. E também de toda aquela coisa mística, espiritual, etc. Poderíamos associar a hipnose a algo místico, a algo espiritual ou a algo completamente assim na psique humana? É racional? Pois é. Durante cada fase, por isso que é importante a gente entender a história da hipnose. Lá era um ato religioso, porque estava tudo misturado. Sim. Ciência, religião, a saúde, era tudo misturado. O sacerdote, ele cuidava de todos os aspectos. Ele era um doutor de tudo. De tudo. E quando, né, lá, o Braid, que eu estava falando, ele começou, ele médico, e aí, nessa época onde já nascia e imperava a metodologia científica, né, o iluminismo, nessa época aí, o Braid começou a olhar para o que o La Fontaine fazia e ver que tinha alguma coisa especial ali. Nessa mesma época, um outro cirurgião, James Edale, ele era um escocês e ele trabalhava na Índia, na época daquela Inglaterra colonialista, que tinha muita guerra. E ele chegou a fazer a anestesia, ele chegou a induzir anestesia por hipnose, cerca de 300 cirurgias. Tem isso catalogado, tem livro dele na Amazon. Pode fazer propaganda. Tranquilo, todo mundo usa. Depois eu vou lá pedir os créditos. Tranquilo. Esse James Edale, ele tem relato de 300 grandes cirurgias que ele fez usando hipnose com nenhuma ou com pouca dor. E mais de milhares de pequenas cirurgias. Anestesia. Sem anestesia, não tinha anestesia. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. A doutora, ela é cirurgiã. Será que tem anestesista nessa cirurgia? Não, nunca operei ninguém. Com hipnose. Nunca operei ninguém hipnose. Não, tem nos hospitais tem anestesiologista. Mas peraí, me perdi, desculpa. Me perdoe, eu fazer uma pergunta dessa para a senhora, né? Bom, então, voltando lá. A gente ia falar da questão do espiritual, do místico, da psique. Sim, então numa época foi. Sim, numa época isso foi. Sim. Só que quando eu estava falando, era isso, o James Braid e o Edale começaram como médicos a usar aquilo dentro da medicina, precisava da chancela científica. Não podia ser usado de qualquer maneira. Era possível cientificamente fazê-lo. Sim, e aí foram vários estudos sendo desenvolvidos. Sim. E foi comprovado, né? Uma comprovação você realizar uma cirurgia. Né? Abrir uma barriga da pessoa hipnotizada. Não tem ninguém brincando ali, nem sendo charlatão. Já pensou dente? Por exemplo, a odontologia usou muito. A dúvida, não digo dúvida, né? A curiosidade, como assim, já que partindo dessa informação que eu não tinha, que a doutora trouxe aqui, uma informação muito importante, hoje tem base científica, não hoje, mas já desde muitos anos. Mas, assim, haveria um peso, tipo assim, a origem dela
partiu de algo, digamos assim, tá? Desculpa se eu falar uma besteira aqui, mas tranquilo. Para entender. Partiu de algo espiritual, partiu de algo místico, partiu de... Porque, querendo ou não, essa coisa mística, essa coisa espiritual, tem uma influência na psique, no ser humano. Sim. Isso aí nós sabemos, tanto pro bem quanto pro mal. Espiritualidade. Ok. Então, ela partiu dali, tipo assim, iniciou-se dali. Hoje nós temos uma base científica, algo mais racional, mais palpável, mais lógico, mais explicável, sem ter que acreditar em algo que não existe. Tipo assim, não acredito pela fé. Não, existe. Tem aqui relatos, escritos, estudos, trabalhos etc. científicos Mas mesmo. partiu daquilo ali, talvez se desenvolveu agora mais na psique, mas partiu de uma outra forma. Lógico, partiu. E a coisa vai se modificando. Partiu até pela compreensão da humanidade na época. E com o tempo, isso foi eu acho que um dos grandes divisores de água começou ali, por volta de 1800 e alguma coisa, quando esses médicos começaram a ver que tinha mais coisa ali, que não era charlatanismo, o que estava acontecendo ali. E o que aquela comissão viu, que a imaginação é tudo, sim. A gente tem uma dor psicológica. Aí então, começou a estudar ali em cima ali, do sim, científico. a partir dali que foi o nascimento da hipnose científica. Ah, perfeito. Na odontologia, tem gente que só aquele barulhinho do dentista já causa dor. Então, a gente, às vezes, tem uma expectativa, uma previsão de sentir dor. Acho que alguém estava comentando há pouco, ali antes da gente entrar, que viu uma hipnose dessa de pau, que atravessou uma agulha na pessoa. A pessoa hipnotizada, com anestesia, ela não vai sentir absolutamente nada. Mas quando ela volta, ela olhar para aquilo, pode até não estar doendo, mas a previsão de dor dela, ela vai... pensar que isso aqui vai doer. Exatamente. Mas isso aí é incrível, porque isso é verdade. Sabe aqueles vídeos em que você vê despretensiosamente na internet? Por exemplo, tem um vídeo que me fez lembrar isso aí e chamou a atenção, a coisa do você prever. Um bebê no colo, aí de repente chegaram o bebê assim perto da parede e deram um tapa na parede. Fez um barulho. Aí o neném olhou, aí passou a mão na cabeça do neném, oh meu Deus do céu, não sei o quê. Aí o neném associou, começou a chorar, ó o drama. Mas não é uma coisa pensada dele, é uma coisa da desde o bebê. Lógico. É uma coisa do instinto humano, enfim, é uma coisa, uma coisa de gente adulta, é uma coisa que existe desde do nascimento, digamos assim. Desde ser humano mesmo. Entendeu? Ou seja, é algo que funciona. Sim, a hipnose? É. Sim, a hipnose funciona, a hipnose clássica funciona, a hipnose ericksoniana funciona. Quando buscar? A hipnoterapia, né? A hipnoterapia, ela está indicada em qualquer contexto que uma psicoterapia está indicada. E ela pode ser usada ainda para controle de dor crônica, dor por doença metastática, por câncer, dor tipo fibromialgia, essas doenças que causam dores crônicas. Colo irritável, a gente usa bastante. Existe possibilidade de acessar o inconsciente através da hipnose e você ter cura de traumas? Sim. O grande grande ganha-pão da hipnoterapia é ressignificar traumas. Às vezes eu pego um paciente que ele fala para mim, eu quero esquecer um trauma. Não dá. Esquecer TCE, Alzheimer, isso faz a pessoa esquecer. Mas na terapia o que a gente faz é ressignificar um trauma. Às vezes a gente está olhando, uma explicação maior, a realidade nossa interna é o que a gente percebe. E muitas vezes a gente está com um olhar infantil, olhando uma janela muito estreita da realidade. E a gente está achando que aquilo ali é tudo. Então, quando a gente, num processo terapêutico, consegue que a pessoa amplie essa visão dela de mundo, dessa realidade subjetiva, ela ressignifica aquilo. Ela percebe aquilo, ela percebeu equivocadamente. Isso e aí ela faz no seu consultório, as pessoas, em particular, né, é uma coisa. Na clínica, existe alguma resistência para... Porque no consultório as pessoas vão buscar. Na clínica as pessoas já estão lá, não é isso? Não, elas também me procuram. Lá no SEMAS eu faço
eu faço 2 trabalhos. Eu faço um trabalho em grupo e faço trabalho individual. No consultório, eu ainda só atendo individual. Então, no trabalho em grupo, é um grupo terapêutico. E aí você me perguntou sobre entrar em transe, né? Você, que as pessoas que têm medo, quem está em casa, que tem medo de entrar em transe e não voltar. Nesse grupo terapêutico que a gente passou a fazer a partir da pandemia, né? Sempre foi presencial e a gente passou a fazer online. E a pergunta tinha, nossa, e se eu entrar em transe e nunca mais voltar? E se a internet cair? Falta luz? O que vai acontecer? Vai ficar em transe para sempre? Até semana que vem, Exatamente. Não, nem semana que vem que ela não ia conseguir logar, né? Ia ficar lá, eu tinha que ir lá na casa dela. Isso não acontece. A gente volta naturalmente de um transe. Tá? E o que eu vejo cada vez mais é que a pessoa que, quando você chama a pessoa de volta e ela não quer voltar, é porque é um estado muito prazeroso. Ela está me ouvindo. Ela sabe que quer voltar, mas falta isso, só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. Só mais um. É uma conversa dela com ela. Eu não queria voltar. Porque é gostoso. Por que você me chamou? Porque está realmente. É igual o sonho, né? Você está no sonho, você acorda, não, eu tenho que voltar. Eu estava quase fazendo tal coisa. volta, dorme. Você acha que a meditação ajuda? Não sei se. Porque tem pessoas que são mais. Conseguem mais, né? Entrar em transe. O processo todo. Tem pessoas que são mais resistentes, não é isso? Sim. E a meditação, ela ajudaria a fazer esse processo ficar mais tranquilo? Sim, assim... Ou tanto faz? Não, eu acredito que a meditação ajude, mas não sei se é o mesmo caminho que a gente está falando. Hoje existe a medicina do estilo de vida, que é uma coisa que eu gosto e estudo. Bacana. São alguns pilares. A saúde, ela está assentada sobre alguns pilares. Um deles é a gestão emocional. Um deles é o sono, outra alimentação, atividade física, relacionamentos. São 6 pilares. Um deles é essa gestão emocional. E a gente pode conseguir essa gestão emocional de diversas maneiras. A meditação, hoje tem nas grandes universidades, na USP aqui no Brasil, em Oxford, em Harvard, em Stanford, em diversas universidades, tem centros de estudos só de meditação. E a meditação, sim, ajuda demais na gestão emocional. E você mais equilibrado, você consegue qualquer prática de uma maneira melhor. Um médico, ele fazendo meditação, né, fazendo todo aquele ritual da meditação com as pessoas, e ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim, tem gente que acha que tem que se concentrar para meditar, mas não é relaxar. Quando você relaxa, você consegue chegar mais, se interiorizar mais, do que ficar concentrando, porque é impossível. Às vezes você pensa numa coisa, pensa noutra, e fala, eu não consigo meditar porque eu não consigo concentrar, né? Mas o mais ideal, o mais correto é você relaxar. É igual para dormir, né? Não consigo dormir. Por quê? Está pensando nisso, naquilo? Você tem que relaxar para poder dormir. Descansar mesmo. Mas meditação é tipo concentrar, né? Mas não é concentrar, é relaxar. É porque, a meditação é tipo atividade física, exercício físico. Exercício físico tem natação, tem basquete, tem correr na praia, tem, tem muitas. Meditação é basicamente isso também. É um nome gigante, tem muita coisa ali. Então, tem como fazer meditação em movimento. Né? Doutor, desculpa aqui, eu queria voltar aqui no assunto. Voltar para a hipnose. Vamos lá para a meditação. Porque é uma coisa que a gente, inclusive, estava conversando antes do podcast, e a gente passou aqui, assim, passou batido aqui, falou sobre, mas a gente não adentrou, digamos assim. Rodrigo quer saber. Você quer saber? Mas é verdade, porque é o seguinte, a gente está acostumado a ver hipnose nos desenhos, nos filmes. A pessoa balança o negócio assim, você agora tá, sei lá o quê, com aquele olhinho assim, aí acabou. Você tá à mercê da pessoa. Então, assim, para quem não conhece ou quem nunca fez, fica temeroso, acredito eu. Por quê? Eu digo por mim, eu vou fazer, ou o cara é um charlatão, ou se realmente, ou seja, o cara vai tirar dinheiro, né? Eu vou consultar, vai me induzir, pelo menos durante umas 2, 3 sessões, que até você descobrir, você já pagou as consultas, você já começou aí,
botou toda uma confiança que fosse ter um resultado X. Então, assim, você vai descobrir mais para frente, não de cara. Ou se há uma verdade por trás, se o cara é um profissional, ou a pessoa, o doutor, ou a doutora, enfim, é algo tão poderoso que, tipo, vou ficar em transe, mas aí, eu não tenho consciência do que está acontecendo, porque se eu estou sendo hipnotizado, mas eu tenho consciência ou estou inconsciente? Tipo, estou na mão da pessoa, a pessoa, se for ou para o bem ou para o mal, ela tem... até onde vai a influência dela sobre mim se eu estiver hipnotizado? Eu estou ciente do que está acontecendo ou eu não estou ciente do que está acontecendo? É igual nos filmes, nos desenhos, você está ali, viaja, você está em outra dimensão. Uhum. Como é que é isso? Pois é, depende de qual hipnose a gente está falando, né? Uhum. Na hipnose ericksoniana, esses níveis, a hipnose clássica, ela trabalha muito com os níveis de profundidade hipnótica. E, sim, posso ficar na mão da pessoa? Pode, mais ou menos, porque pode, sim, mas o que ela pode criar para você? Um contexto em que você alucina, existe uma alucinação, né, na hipnose, alucinação positiva, de coisas que não estavam ali, que você está vendo. E ele pode criar esse contexto e você, sim, embarcar, né? Não tem o que a gente vê no palco. Você está comendo essa cebola e vai achar que é uma maçã. Você coisa é incondicional, não depende mais de você. Não, tipo, o medo dele fazer alguma coisa pro mal e eu ser conduzido, ser conduzido a algo ruim ou ser vítima do mesmo, enfim. Tem isso. O que uma pessoa de muita má fé pode fazer é criar um contexto onde você pode alucinar que aquele contexto de fato está existindo. Sim. Né? Igual trocar o cebola, né? Cebola com maçã. Que aquilo ali está existindo e você embarca naquilo. É profissional, decente, que vai trabalhar com hipnoterapia, não vai. Para que você vai fazer uma coisa dessas, né? Sim. E no caso lá quando a gente chama, né, essa hipnose de clássica, só para a gente ter uma diferença, o que é a hipnose ericksoniana? Que não tem nada disso. Não tem absolutamente nada disso. Milton Erickson, né, que a gente estava falando do Mesmer, do Braid, a gente falou da cirurgia, virou lá para essa parte da anestesiologia, e depois, aí vem Freud com a ascensão intensa da psicanálise, a hipnose ficou meio relegada a um segundo plano. E lá na década de 20, ela ressurge. E Milton Erickson é de 1901 e ele, em 1926, ele já era médico. Ele se formou em psicologia e psiquiatria e ele ficou apaixonado por hipnose e estudou profundamente hipnose. A hipnose que tinha na época. E era o que ele fazia. Desde muito cedo, Milton Erickson tinha uma criatividade para abordar especificamente as patologias, especificamente a terapia era costurada, feita sob medida para cada pessoa. Desde muito cedo, ele sempre foi muito criativo. E, ao longo da vida dele, com o surgimento também do humanismo, por volta da década de 60, sim, ele também bastante influenciado por isso, ele foi saindo dessa hipnose mais diretiva, de comando direto, disso, onde o hipnotizador tem um pseudo-poder em cima da pessoa, e com ordem direta, autoritária, sim, e ele foi criando um transe mais naturalístico, tipo, em vez de te direcionar, ele vai te permitindo... Exatamente, permitindo, essa é a palavra. Vai permitindo você entrar num estado que é natural da sua mente. Então, sim, ele passou a entender o transe como um estado, né, que a gente conceituou ali hipnose como um monoideísmo, né, uma concentração de ideias, uma única ideia. Um foco interno da pessoa. Sim. A pessoa olhando para dentro dela porque é importante para ela. E ele passou a fazer isso não só olhe para dentro. Entendi. Ele começava por meio de metáforas, por meio de um foco associativo indireto. O grande canal foi isso. Né? Ele fala, tem uma entrevista do Milton Erickson no YouTube, ele fala, se eu quero que você pense sobre a sua mãe, eu falo sobre a minha mãe. Imediatamente sim, você começa a pensar... uma sugestão, não está aqui, ó, é assim. Não. Exatamente, não pensa sobre sua mãe, ou sua mãe, sim, nada disso. Ou então você fala bem assim, ó,
eu não quero que você fale sobre isso, mas olha só, isso assim, entende, doutor? Eu jamais estou falando que eu vou falar sobre o seu lenço, né? Mas o lenço que eu tenho na minha casa é assim. Sim. Pronto, o lenço que eu uso, aí você automaticamente vai pensar sobre o lenço. Sabe o que eu acho interessante? Ouvindo aqui, claro, alguma coisa eu já tinha ouvido de hipnose e tal, lógico. Mas assim, aprendendo um pouco mais agora com a doutora, eu acredito que a hipnose é uma coisa assim, uma ferramenta muito poderosa. Porque se ao longo da história, com toda a evolução científica, evolução, enfim, todos os aspectos na medicina e tudo, né, as ferramentas que se tem para trabalhar, não só o físico, mas a psique, o psicossomático, a mente e o corpo do ser humano, e vira e mexe, quando a hipnose ela é esquecida, colocada de lado, e do nada ela ressurge, brincamos como a fênix, né, ressurge das cinzas. Isso aconteceu, então, não só uma vez, ou duas, ou três, ou... Várias então, vezes. Quer dizer, a gente vai chegando, ainda que com a evolução, com tudo, né? A tecnologia, etc., as ferramentas para se trabalhar com o ser humano, chega um ponto que, caramba, eu preciso daquela técnica lá para alcançar algo a mais. Aí ressurge a hipnose. Então, ela realmente, se fosse algo simples, algo simplório, algo... sem tanta relevância, assim, sabe, algo que não vai mudar minha vida, não seria resgatado lá das profundezas mais de uma vez, talvez dezenas de vezes. Então, realmente, há uma importância. Muito. Eu acho muito interessante, para mim, assim, a hipnose ericksoniana, eu já estudei sobre isso, né, o Espaço CIBEM pratica, né, a hipnose ericksoniana, então, assim, é muito fantástico, ela acessa o inconsciente. Para você que não conhece... assista esse vídeo, se inscreva no canal, porque assim, é fantástico você conhecer tudo o que a doutora Simone está falando aqui, e assim, cura de verdade, não é uma coisa rasa, né, como o Rodrigo estava comentando aqui, foi resgatado várias vezes, porque é muito importante, né, você conhece um pouco mais do seu inconsciente de uma forma muito tranquila. E fica tranquilo também, não morre, não volta, não fica parado no tempo. Você está aqui agora, acordado, igual que você está vendo esse vídeo aqui. Não é, doutora? Sim. Eu gostaria de fazer ainda uma perguntinha, doutora, tomando o tempo da doutora. A regressão, então, a hipnose é um processo de regressão? É a mesma coisa? É algo separado? É separado. E é interessante porque a regressão, você vai regredir, você vai voltar a um passado, algo que já existiu. Então, isso é possível. Como isso é possível se já passou? Então, o passado ainda continua vivo, latente, na mente do indivíduo? Sim, isso é complexo. Sim, nós, nesse momento, o passado não está lá atrás de mim, a gente geralmente menciona, né? O passado. O passado, o presente, o futuro, está tudo aqui influenciando sobre a gente agora, o que nós somos fruto da nossa vivência, né? Da nossa realidade que a gente fez e viveu. Então, a regressão... Por exemplo, Milton Erickson, quando ele queria induzir a regressão em alguém, ele começava a contar a história de criança. Ele contava as histórias de criança. Na hora que ele está contando a história de criança, você está refletindo sobre a sua infância, sobre a sua história de infância. Às vezes a pessoa fala, regressão, não, Deus me livre, vai regredir, vai, sei lá, a gente vê, eu já vi em palco, né, por exemplo, a pessoa regredir, a gente não sabe até onde é verdade ou não, a gente estava até conversando antes, né, de iniciar o podcast, da pessoa faltar falar o Gugu Dadá, põe chupeta e tudo, fala não. Pois aí eu fico até assim, não, é difícil acreditar numa coisa dessa. Eu me pergunto para que a pessoa vai fazer isso num palco, né? Qual seria a finalidade? Na terapia, a gente pode usar, sim, né? Nesse contexto aí que eu estou citando um exemplo do Milton Erickson. Sim, pode ser preciso por algum trauma, não chega né, nesse de infância. nível, né? Tipo assim... Pode chegar nesse nível, mas precisa de ter uma finalidade. Sim. Só que hoje a gente sabe, né? Hoje a hipnose ela é estudada, tem PET scan, tem ressonância funcional, a gente consegue ver, a gente tem uma rede no cérebro que chama rede padrão, minha rede de funcionamento padrão. E a gente consegue ver durante um transe hipnótico profundo, lá avaliando a hipnose clássica, a gente consegue ver essa rede sendo desativada, sendo outras áreas do cérebro sendo ativadas durante o transe. Então, hoje a gente consegue saber isso, fazer isso, tratar isso, usar isso para alguma finalidade.
Eu não entendo muito bem por que uma pessoa faria uma regressão no palco, sabe? Qual seria, o que está fazendo? E o que acontece hoje também, que alguns estudos mostram? Inserção de memórias falsas. Então, aquela regressão ali no Gugu Dadá, como você falou, não sei se aquilo ali... Não é necessário. E se é verdade, se aquilo ali não foi uma memória... Qual é o profissional que procura, com certeza. Doutora, a senhora pode, se possível, olhar para aquela câmera ali e falar o que você aconselha, aconselha não é bem o termo, né? Mas o que você diria a uma pessoa que tem medo da hipnose, que tem resistência, né, à hipnose, o que você diria para essa pessoa? Se ela estiver precisando de ajuda, né, de psicoterapia, é uma ferramenta uma técnica muito suave. Não tem, ela é rápida, é um tipo de terapia breve, bastante adequada para tratamento de diversas situações, todos os casos que uma psicoterapia estaria indicada. E se ela tem medo, que ela esclareça, pergunte ao profissional a quem ela for procurar, que esclareça esses medos. Não tem como entrar em transe com medo. Ela vai ficar resistindo. Mas no momento que é esclarecido os medos, como espero que alguns medos a gente possa ter esclarecido aqui, ela entra nesse estado que é um estado natural da mente. A gente entra em transe, existem vários transes cotidianos, a gente entra e sai de transe ao longo do dia várias vezes. E o mais então, importante estado natural. É que a hipnose sendo bem feita, ela vai acessar o inconsciente e vai ressignificar. Isso, ajudar a pessoa a ressignificar o que ela precisa. Seria interessante se a doutora tivesse a disponibilidade de vir uma outra vez, porque tem mais perguntas aqui. Porque é uma coisa profunda. Sim, podemos. E com certeza irão surgir, né? Se você que está assistindo a esse podcast tiver dúvidas, pode ir lá, né, e perguntar, que a gente vai responder. E, dependendo da demanda, a gente chama de novo para esclarecer. Sim, à disposição. Muito obrigada. Nós agradecemos. E você que está assistindo aqui o nosso podcast, como eu já disse, se inscreva no canal, mostre para outras pessoas, porque é assim que a gente vai trazer mais conteúdos importantes para vocês.